Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e no Facebook da Multirio. Seja muito bem-vindo ao bate-papo de hoje. Você que acompanha a gente já está acostumado aí pelo Facebook, tem um momento antes de chamada ali no bastidor. E se você acompanha a gente pela TV, a gente começa a nossa conversa já dizendo quais são os nossos canais de comunicação para que você participe, conte a sua experiência, envie suas sugestões, tire suas dúvidas sobre o tema de hoje. A gente quer te ouvir. E esse nosso canal são as postagens no Facebook. Por ali você pode, enfim, enviar todas as suas questões que a gente está atento, está te respondendo ali. E se você estiver acompanhando a gente pelo conforto de uma tela maior aí pela televisão, ó, pelo WhatsApp você também chega até a gente. Não é desculpa para ficar sem participar, hein? Participe, a gente quer te ouvir. E o tema de hoje, eu já estava me divertindo aqui com os dois entrevistados, já estava entregando que, assim, eu tenho uma dificuldade com as duas coisas. É bom que hoje eu saio convencida daqui. Hoje a gente vai falar, né, sobre sedentarismo durante as férias. Como aproveitar o período com a garotada e usar esse tempo para incentivar a prática da atividade física. E aí, durante as férias, você coloca seu corpo em movimento? Acabou ali a escola, aquele sobe e desce de escada, quadra, aquela movimentação toda. Você aproveita as férias para colocar o seu corpo em movimento? Dá para manter uma rotina de brincadeiras e movimento dentro de apartamento? Você que mora em apartamento. E em casa, ao ar livre? E como cuidar para que a alimentação não se transforme nos biscoitos, refrigerantes e outras guloseimas fora de hora e em grande quantidade. A gente às vezes escuta as mães falando assim, meu Deus do céu, é o momento do biscoito recheado, né? O dia inteiro comendo biscoito recheado. Dá para a gente virar esse jogo aí, mudar esse quadro? Quem conversa e tira todas as nossas dúvidas aqui no hashtag sobre esse tema é João Carlos do Rosário Pereira, professor de Educação Física da Escola Municipal Sarmiento. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Sim, agradeço. Obrigada pela participação. E Hugo Marques, nutricionista do Instituto de Nutrição Anis Dias e especialista em nutrição e saúde da família. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Então vamos já começar aqui rasgando o verbo e falando. Férias escolares, garotada em casa do tipo, não quero fazer mais nada, não tenho obrigação, quero ficar deitadão em casa no meu celular jogando. Como é que a gente encara esse momento, essa oportunidade de mais ou menos 2 meses livres, assim? Olha, antes de abordar esse tema férias sem sedentarismo, eu gostaria de falar que o ano letivo para uma criança é muito difícil, porque tem as cobranças, essa autocobrança, ela fica tentando conseguir boas notas, conseguir os trabalhos, para que os trabalhos saiam perfeitos. E então, ela fica com essa cobrança o tempo todo. E quando encerra o ano letivo, para ela é um momento de respirar, de relaxar, de brincar, de não pensar em estudos naquele momento. Mas eu pediria aos responsáveis, aos pais, com quem tiver essa criança ou as crianças, que elas ficassem, assim, tivessem uma programação, não fosse solto. Não, tem uma programação e uma das programações que eu gostaria uma rotina que eu gostaria que fosse mantida, que eu aconselho que seja mantida dentro do possível, tudo sempre dentro do possível, né? E dentro do combinado com a criança, porque eu não acho interessante você impor, né? Mas agora, combinar com a criança seria a rotina do sono. Porque a rotina do sono, você... Que interessante. Isso, porque você, naquele momento, aquela ida para a cama, aquele banho, a higiene bucal, tudo isso sendo feito, e você encaixa naquela programação daquela rotina de sono, na sua programação você pode encaixar ali uma contação de histórias, um brinquedo com fantoches, com marionetes, tudo isso fica bastante interessante naquela programação que pode ser encaixada. Por que eu falo sobre ter cuidado com esse momento do sono? Porque é o que vai fazer na manhã seguinte, que você tem toda aquela programação, toda aquela expectativa, que a criança se acorde bem. Porque senão ela vai acordar com sono ruim, ela vai acordar irritada, ela não vai querer curtir tanto aquele momento, aquela programação que você tanto, assim, teve aquela expectativa de fazer, e a criança vai ficar meio irritada com tudo, e você não vai entender por quê. Foi justamente isso, o sono, né? E eu peço também
tudo dentro de um combinado, né? Eu gosto muito de colocar isso para não impor a criança. Eu gosto muito de que, horas antes, um momento antes, que a criança evite o contato com os eletrônicos, né? Com os computadores, com tudo isso, porque aquela luminosidade vai criar uma certa dificuldade para que a criança seja induzida ao sono. E só vai complicar. É claro que aquela criança que ganhou aquele joguinho, porque de repente, por mérito lá, ela conseguiu conquistar algum, né? Ela ganhou. Não vamos excluir nenhum desses eletrônicos, eles são importantes também, mas agora tudo dentro da medida, né? Então aí você conversa com ela no combinado, olha, vamos estabelecer um horário para esse eletrônico de manhã e esse eletrônico à tarde, portanto que ele não invada o horário do sono. Tá? Portanto, que ele seja ali estabelecido dentro de um horário ou 2 horários, dentro ali para poder ficar tudo dentro do combinado. E na manhã seguinte, na programação, aí sim, aí você coloca as atividades mais agitadas, é claro, procurando administrar e dentro da programação você distribuir durante aquele período de férias, sejam lá 7 dias ou 15 dias, você distribui da melhor forma, né, para que ela possa aproveitar. A gente já vai falar sobre programação, pegando aqui o gancho dele, momento do sono, refeiçãozinha leve, como é que é? Então, a rotina também é importante que se faça nos horários das refeições, né? Independente de ter encerrado o ano letivo, é importante a rotina do sono, até para a produção dos hormônios e para o controle de peso, de fome, de saciedade. E a questão dos eletrônicos realmente é um percalço, né? Porque eles desviam a atenção do que está sendo consumido ali e alteram mesmo o mecanismo da fome e da saciedade. Então, a gente acaba consumindo num volume muito maior, né? E recorre a alimentos que acabam sendo mais hipercalóricos ou que podem causar mais inflamação sem um controle. Você tocou num dado curioso, porque existe a fome, eu brinco que existe a fome mesmo, aquela que a barriga ronca, né, que a gente sabe, orgânica, e a fome da ansiedade, que ela é mental. Quando a gente não descansa e às vezes fica ali alimentando a mente por um tempo aí com o eletrônico, ou seja lá o que for, que demande mesmo uma excitação, a pessoa vai ter fome, e aí a fome na madrugada, né? Uhum. Que não vai prejudicar a qualidade do sono e também a questão da saúde mesmo, em termos nutricionais, né? Existem até correntes hoje em dia, né, de uma alimentação consciente, intuitiva, né, mais voltadas para adulto, né, para a gente saber reconhecer o momento da fome de verdade. Os eletrônicos, né, a gente vê que as crianças estão cada vez mais imersas nisso. E aí, uma estratégia, né, o momento que for utilizar o eletrônico, é que se aborde, né, a alimentação ou até um incentivo à atividade física. Por exemplo, assistir a um filme que tem essa temática, tem sobre alimentação Ratatouille, que pode trazer uma abordagem na família e, de repente, a criança é levada até o ambiente, né, da cozinha e as habilidades culinárias podem ser despertadas. Talvez trazer um colega do colégio, um amigo, para partilhar ali, porque a alimentação também é construída socialmente. Então, a troca de experiências entre as crianças pode ser válida. Talvez até rememorar, né, utilizar as brincadeiras da infância, né, que os pais executavam e as crianças fazem hoje, né, que possa ter essa troca, né, entre as gerações e, por meio dessa troca entre as brincadeiras, a temática da alimentação também seja abordada. Por exemplo, né, na nossa época, né, que é mais ou menos próxima, tinha a brincadeira de seu mestre mandou e aí, de repente, espalha pela casa frutas e hortaliças que a criança ainda não teve contato, não pôde experimentar. A gente utiliza muito, né, em educação nutricional uma prática de vendar as crianças nos olhos e aí ela desperta os sentidos, né, identificando os alimentos, textura, pelo olfato, paladar, né, o próprio tato. E a contação de histórias também é bem interessante. Às vezes a criança fica com uma avó, né, ou com outro cuidador, e aí por ter uma mudança na geração, também pode trazer histórias que remetam à história da família, né, à alimentação da família. E como é construído socialmente, a criança pode ser tocada por aquilo, né? E como redução de danos, a gente recomenda que pelo menos durante o ato da alimentação o eletrônico esteja afastado, né? Que a refeição seja feita em família, em companhia e à mesa, que aquele momento da alimentação seja restrito para que não tenha esses estímulos que vão interferir na fome e na saciedade.
Ele estava falando e eu lembrei, a gente vai entrar aí no seu campo, porque João é especialista em brincadeira, viu? Quer saber como brincar é com ele. As aulas dele de educação física, a prática dele escolar é baseada em brincadeira. Eu estava lembrando que eu brincava de panelinha quando eu era pequena. Poxa, interessante. Tinha as panelinhas. E eu gostava de ir para casa da minha avó, porque eu brincava de panelinha no quintal. Então era festa, era pudim de flor, de barro, ia pegar barro lá na rua, então tinha que andar, se movimentar, né? Pegar coisas do alto da árvore para fazer as comidinhas todas das bonecas. A gente às vezes não se dá conta o quanto a gente aprende nesse momento, né? Desde essa parte nutricional toda até a movimentação. Por que brincar é importante para a criança? Olha, o brincar é fundamental e dentro do brincar eu gosto muito de trabalhar com o resgate de brincadeiras da minha época, da época dos meus pais, né? Eu acho que fica muito mais interessante, que você pode até fazer essas brincadeiras, o resgate, você acaba trabalhando também com sucatas, né? No caso, eu gosto de fazer pique-bandeira, pular corda, corrida de saco, né? Tudo isso assim nas férias, os pais podem colocar ali na programação, né? Pular corda, pular elástico, soltar pipa, né? Tudo isso pode ser encaixado. Você pode colocar, por exemplo, uma brincadeira de perna de pau, né? Onde você coloca 2 latas, faz um furo no meio, passa um cordãozinho, a criança descalça, encaixa 2 dedinhos, aí você vai ali conduzindo a criança e você está trabalhando ali equilíbrio e coordenação. Você falou nisso, eu lembrei, a festa junina a gente via a corrida do ovo, né? Com certeza. Toda aquela parte de equilíbrio mesmo, quanto a gente vai trabalhando isso. Mas agora, eu gostaria também de salientar um ponto. O responsável, os pais, com quem estiver, os familiares que estiverem com aquelas crianças ou aquelas crianças, também evitem ficar com tablets ou celulares, consultando, passando zap ou passando, de repente, uma mensagem, vendo se entrou algum e-mail do trabalho. Curtam aquele momento intensamente, porque senão a criança também percebe que ela está ali tentando fazer aquela programação ficar maravilhosa e o responsável está lá. Está no celular, está no tablet, está procurando consultar alguma coisa, um e-mail do trabalho, agora não, eu tenho que parar. E a criança fica desse jeito, fica se sentindo assim, num segundo plano, né? Então, eu acho interessante que ela perceba também que o responsável que está com ela, que os pais, ali naquele momento, estão querendo também participar daquelas férias intensamente. Tá? Agora, dá para... Você estava falando em brincadeiras, pique, a gente aqui no Rio de Janeiro tem muito, né? Muito. Pipa... A gente ainda tem brincadeiras, jogos e brincadeiras possíveis de serem feitos na área livre, ou nos parques, nas praias, quem tem playground, né? Ou na rua, se a rua oferecer segurança. Mas dentro da realidade nossa do Rio de Janeiro, que nem todos os espaços ao ar livre são realmente seguros, né? Muitos pais optam por, nesse momento, não tem como acompanhar o filho na rua, e às vezes a rua é muito perigosa, quem mora em comunidade sabe bem disso, acaba a criança ficando dentro de casa, dentro do apartamento. Dá para manter uma rotina de exercício, de brincadeira dentro de casa, pondo o corpo em movimento? Dá sim, você pode, por exemplo, pular elástico dentro de casa, né? Uma brincadeira muito interessante, pular corda, né? Você pode fazer brincadeiras também, não precisa ser mexendo com o corpo, mas você pode ali montar quebra-cabeça. Olha, o desafio, vamos colocar 2 quebra-cabeças, quem é que consegue montar mais rápido? E vamos ver dentro da complexidade, vamos misturar as peças, e aí um caça ao tesouro dentro de casa, e aí vamos procurar buscar, né? Como ele falou, você citou anteriormente, aí vamos procurar buscar ali dentro de casa, onde é que está a caixinha de morango. Aí a gente já joga ali, ó, quem achou a caixinha de morango ganha tantos pontos, quem achou a maçã, tantos pontos. E aí vamos ver a equipe que consegue. E no final podemos fazer uma salada de frutas com isso tudo que foi feito ali dentro da casa, dentro da residência. Então, eu acho interessante. E todas essas brincadeiras, eu procuro sempre, quando eu comentei, utilizar assim, o resgate das brincadeiras da minha época, da época dos meus pais, porque a criança vai perceber que você não precisa de muita coisa para fazer as férias assim serem interessantes, serem assim dinâmicas. Você não precisa ter um eletrônico na mão para poder ficar ali manuseando e, olha, tenho 1000 amigos que eu estou conversando aqui. Não, as férias podem ser interessantes dentro ali daquelas atividades que você já programou, já colocou aí, e a criança vai conhecendo um pouquinho da sua história. Né? Ela vai conhecendo um pouquinho do que, poxa, no passado meu pai brincava assim, minha mãe, minha tia, minha avó brincava assim, e você conta um pouquinho daquela história, resgata um pouquinho de todos aqueles momentos, e trabalhando também com sucata,
né? Porque, como eu mostrei, por exemplo, você trabalha ali com 2 latas e um pedaço de linha, ou fio, ou barbante, e você está fazendo ali uma perna de pau. No pique-bandeira, você traça uma corda ali no chão, coloca uma garrafa PET do lado e divide as equipes. Mas agora, existe um ponto que eu também gostaria de colocar nas atividades. As crianças, geralmente, elas, até os 10 anos, elas gostam dessas atividades. Depois, às vezes, elas ficam querendo... Isso bate com a pergunta aqui, ó, do Pedro Loureiro. Todas as ideias são ótimas, mas com adolescentes elas são bem mais difíceis. Vou tocar nesse ponto aí. O Pedro Loureiro estava me ouvindo, estava conversando com ele aqui, entendeu? Estava interagindo com ele aqui. Hugo, Pedro isso Loureiro, vale para você também. Isso, Pedro Loureiro, olha só, vou te responder agora. Geralmente as crianças gostam o quê? Acima de 10 anos, adolescente, pré-adolescente, gostam de jogo de quadra, né? É um jogo de basquete, é um jogo de futebol, um jogo de vôlei, mas aí, de repente, o responsável, os pais que estão ali naquele momento, tem uma certa dificuldade para jogar um vôlei, por exemplo, que existe uma certa técnica. Então, o que você pode fazer? Você vai e coloca um bolão daqueles de grande, colorido. Aquele bolão que vende na Quinta da Boa Vista, no posto de gasolina, aquele de plástico todo colorido. Isso mesmo, você coloca aquilo, aí pronto, vale toque, vale a manchete, no caso dos fundamentos do vôlei, e vale também segurar. Você pode segurar o bolão, portanto que ele não caia no chão. E aí você adapta ali algumas regras para que todos possam interagir nesse momento. E aí você vai poder desenvolver, interagindo ali com as crianças, corpo em movimento direto, suando, brincando. Então é uma forma também de você chamar o adolescente, incluir isso aí numa programação do adolescente também. E cortando aí, Pedro, cortando o tablet, afasta tudo isso, que você vai ver que o mundo, fora disso aí, existe um mundo muito maior do que a limitação ali do tablet, do que os eletrônicos. Ele falou em suar, em gastar energia. Nesse momento, a gente tem que ficar atento a quê em relação à alimentação? No verão carioca, principalmente a hidratação, né? É importante que a criança se hidrate com água, com suco natural de fruta, água de coco. Esse coco pode ser aproveitado também, a fruta, o coco, assim como castanhas, são alimentos que conferem saciedade, né? Para a criança que, às vezes, inevitavelmente vai estar diante de um eletrônico, né? Pode ser algo que vai trazer um pouco mais saciedade do que os alimentos ultraprocessados, né? Que é o que a gente tem tentado enfrentar cada vez mais, que são os que estão mais associados a doenças crônicas e obesidade já infantil. A gente aqui no município do Rio tem acompanhado uma prevalência de 19% de excesso de peso em crianças e de 10% de obesidade. É um número alto, assustador, né? Assim como... Se a gente pensar que é uma cidade que você, pela natureza, você exercita, né? Sim, mas tem essa conjuntura toda, né, de insegurança pública. Você tinha perguntado sobre as comunidades. Dentro das comunidades existe uma comunicação interna de quando vai ter incursão policial, e aí os próprios moradores entendem a dinâmica de que vai se instaurar um momento mais inseguro. E aí, realmente, nesse momento, é necessário ficar restrito ao domicílio. Mas nos outros momentos, né, de paz, é possível usar os equipamentos sociais que existem nos territórios, né? Tem as vilas olímpicas, as quadras esportivas. As praças. As férias podem ser também uma boa oportunidade, né, para se conhecer os pontos turísticos do município do Rio. As praças, praias, museus. Né? E aí, nesses passeios, a gente leva o quê? Por que eu estou falando isso? Não tenho filhos, eu acho que eu já falei isso aqui em outros programas e tal, não sei o quê, mas até pouco tempo atrás eu estava em contato com a criançada em algo que eu fazia particular, que era dar aula de catequese, enfim. Uhum. Quando a gente fazia o lanchinho, que passava um tempo a mais, eu notava era o seguinte, como gostam de pipoca, né? Pipoca é um bom alimento para esse momento de férias? Qual é a contribuição disso? Outra coisa também que eu vi as mães muito preocupadas e tentando tirar eram os biscoitos doces recheados. Tipo, boa parte da garotada já não gostava de biscoito recheado. Mas, em compensação, a gente levava as frutas, todas felizes, né, para a criançada comer, e as frutas sobravam. Então, era pipoca, mate e refrigerante não entrava, mas entrava o suco de caixinha, que é prático. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, assim, que alimentos que às vezes a gente acha que a gente está fornecendo, que são adequados para a criançada, para a saúde da criançada, que são práticos nesse momento de sair pela cidade passeando, ou ir a um parque, a uma praia, mas, na verdade, não são bons, que a gente é enganado.
A gente está alerta com relação aos alimentos ultraprocessados, que são os industrializados. São aqueles que, quando a gente vai olhar o rótulo, não consegue pronunciar um daqueles nomes, né? Porque são aditivos. E aí, você perguntou sobre a pipoca, quanto mais as preparações forem artesanais, se for uma pipoca feita em casa, na pipoqueira, na panela com pouco mesmo, óleo, com pouco sal, é interessante. Aí, quando já vai para a pipoca industrializada, né, de micro-ondas, já não seria recomendável. As frutas, né, são opções que a gente precisa tentar, né, fazer o que as crianças consumam com mais frequência, aproveitando as frutas da safra, que vão estar mais nutritivas, né? Nesse momento tem abacaxi, laranja, mamão, banana, ameixa, pêssego. E agora, realmente, a praticidade, a gente, quando precisar recorrer a algum alimento que esteja em pacote ou em saco, né, o ideal é olhar o rótulo dele, e aí o ideal é que tenha o mínimo de ingredientes possíveis, porque aí provavelmente vai ser menos artificial. É docinho, mas é suco de caixinha, né? O ideal, por exemplo, posso substituir por uma água de coco ou, de repente, a água mesmo, né? O mate era industrializado. Eu ainda falava, poxa, na minha época a gente fazia o mate, né? Comprava a erva torrada, botava na panela, fervia e fazia o mate. Na hora de hidratar também, quais são as dicas? Então, essas opções todas que você ofereceu, o suco natural de fruta, água aromatizada, se tiver em casa. Já dá a dica de como fazer, ó, vai aí prestando atenção. Por exemplo, água, umas rodelinhas de laranja ou de limão, de uma fruta cítrica e algum tempero, hortelã, vale. Por exemplo, ou então canela com maçã. Né? Mas é algo que também precisa ser trabalhado, porque num primeiro momento pode ser rejeitado pela criança. Mas é aquilo, né, de fazer com que a criança se insira no momento do preparo das refeições em casa, porque tem até um Instituto Alana, né, que ele produz alguns materiais sobre o consumismo infantil, e o consumismo está se estendendo também para a alimentação. Tem um dos vídeos deles que mostra que a criança não reconhece o alimento in natura que compõe o alimento ultraprocessado. Por exemplo, o biscoito, a batata frita chips, ela é reconhecida como batata, mas a batata, a própria hortaliça, o tubérculo, não é reconhecido pela criança. Então, isso precisa ser resgatado, né? Que a criança entenda o ciclo da alimentação. Olha só, a gente tem aqui o comentário do Vinícius Cristóvão, entrevistas maravilhosas. E o próprio Vinícius fala, queria perguntar para o Dr. Hugo se existe alguma brincadeira que possa ajudar meu filho a gostar mais de legumes. Temos? Aí o Hugo deve saber, mas vai que João também sabe. Como eu coloquei anteriormente, você pode fazer aquela brincadeira, aquela caça ao tesouro dentro de casa com os legumes e também procurar mostrar para ele o benefício. Porque não adianta você ficar enganando também a criança, tentando colocar alguma coisa no meio do legume, e fica um pouco difícil. Você tem que mostrar o benefício. Até uma certa idade pode até ser possível, né? Com forminhas de inox, né? Trazer para o lúdico os pratinhos, né? Que representem algum personagem, alguma figura infantil. Mas com o tempo o ideal é que a criança tenha autonomia e seja crítica sobre o que está fazendo. E aí realmente nada melhor que o contato com o próprio alimento. Com certeza. E eu acredito também que tornar aquele legume, procurar uma estratégia para tornar ele o mais atrativo possível. Porque eu acho que nós acabamos assim comendo com os olhos. Né? Você primeiro olha, opa, me interessou. Aí você vai lá e prova. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas, primeiramente, tornar assim atrativo para essa criança. Vocês sabem que outro dia eu tive uma experiência? Eu vou compartilhar. Estava com a filha de uma amiga minha que tem 10 anos. E aí a minha amiga precisou resolver um negócio e eu fiquei com ela ali do lado de onde eu estava, tinha uma feira. Falei, você já fez feira? Ela, hã? Eu falei, não, então vamos lá. Primeira coisa que assustou e muito foi a barraca do peixe. E aí eu falei, você sabe escolher peixe para comprar? Ela, não, tia Flávia, assim, né? Falei, sabe por onde o peixe respira? Ela, não. Aí eu fui lá, entre outras coisas, para ensinar a escolher o peixe, levantei a guelra e tal. O pessoal da barraca ficou achando, assim, super lúdico aquele momento da escolha do peixe. E o percorrer a feira naquele momento, os feirantes iam dando um pedacinho de melancia, não sei o que e tal. Para uma menina de 10 anos, aquilo foi a maior brincadeira e ela descobriu um monte de alimento. Sim. Uma boa estratégia também hoje em dia as pessoas, né, mais restritas ao ambiente domiciliar estão cultivando hortas, né, aromáticas. Sim. Então, uma boa alternativa é levar a criança até o local onde vai comprar os temperos, a terra, e aí plantar com a criança, que esses temperos possam ser utilizados junto com a criança no preparo de algo que a criança já goste, por exemplo, macarrão com manjericão, um suco de abacaxi com hortelã.
né, que aí ela vai ter a noção do concreto, né? Porque hoje em dia, com os ultraprocessados, está tudo muito abstrato para a criança. Agora, quais são os benefícios da atividade física para a criançada, eu digo em termos de estrutura óssea, muscular, cabeça também? Quais são os benefícios? Olha, você poder, para a cabeça pelo menos, você poder interagir com outras crianças, sair daquele mundo dos eletrônicos, né, já é interessantíssimo. Você está ali se envolvendo com um grupo, com outros grupos também, e você, de repente, começa a ter uma relação maior com outras pessoas, né? E na parte física, toda essa parte aeróbica, aquela alimentação que de repente não foi adequada, você já começa a perder aquele peso, você já começa a poder fazer uma reeducação alimentar, encaixando aqui um pouco no espaço do Hugo, você já encaixa ali porque você já começa a perder o peso e sim, você começa até a perceber o quanto faz mal todo aquele, vamos botar entre aspas, aquele lixo que você consumiu. Você consumiu todo aquele lixo, você começa a perceber, poxa, peraí, isso aí está me impedindo de fazer algumas coisas. E eu com 11 anos, com 12 anos, com 13 anos, eu estou percebendo que tem colegas meus aqui que se alimentam bem, se alimentam até agora. Dão uma corrida melhor no futebol. E estão conseguindo, assim, demonstrar mais disposição, mais vontade e conseguindo curtir mais as férias. Eles vão perceber com isso, encaixando uma alimentação e atividade física, a criança começa a perceber que o mundo é bem maior do que aquilo ali, né? E outra coisa que eu gostaria de falar também, ainda abordando aquela questão do Pedro Loureiro, né, anteriormente, que ele deve estar assistindo ainda, peço que continue, né, é que nós temos aqui o Rio de Janeiro, ele é privilegiado. Nós temos o mar e temos a mata, tudo bem próximo. Então você pode, de dia, Pedro, jogar um futebol na praia, correr, jogar peteca, tomar um banho de mar e, dependendo da sua disposição, você pode também, à tarde ou no outro dia, com uma certa programação, você fazer uma trilha. Nós temos aqui a reserva do Grajaú, a reserva florestal, sim. Você tem a Floresta da Tijuca, você tem o Horto, Parque da Pedra Branca, o Parque da Pedra Branca. Você tem o Horto, que é maravilhoso. Você faz umas trilhas ali no Horto, você chega em cada cachoeira maravilhosa. Eu costumo fazer isso com a minha filha. E você consegue unir aí o quê? Você consegue unir férias, atividade física e contato com a natureza, né? Então fica uma coisa maravilhosa que você vai conversando, você aproveita aquele momento para fazer uma contação de histórias, uma contação de histórias sobre a Floresta da Tijuca. E na Zona Norte, você tocou a Zona Oeste, a Pedra Branca, mas temos na Zona Norte o Parque de Madureira. Sim. Um espaço maravilhoso, com um gramado bacana que você pode encaixar na programação o quê? Um piquenique. Um piquenique, aí joga essa alimentação que o Hugo vai mencionar, você joga ali naquele piquenique e se está calor, você tem tem a água para você consumir, mas tem também ali distribuído no Parque de Madureira, tem aquelas cascatas de água. Então você, sim, vai lá, toma um banho e volta para brincar, para jogar uma peteca, para pular corda, para jogar um vôlei. Você pode prender ali numa árvore daquelas, uma corda elástica e fica jogando um vôlei, brincando com uma bola grande dessas da Quinta da Boa Vista que você mencionou. Falar em quinta, eu estava lembrando agora, a gente quer ver uma coisa de criança que eu gostava? Mega exercício. Descia no papelão na Quinta da Boa Vista. Contei e fiz aquilo, tá? Descia no papelão, chegava lá embaixo, pegava o papelão de novo, aí subir era complicado. Subia aquela parte toda do gramado, mas olha o exercício aí rolando. Poxa. Alimentação, o que eu levo para a praia e o que eu levo para o piquenique? Então, o ideal é o resgate mesmo dos alimentos in natura, né? Mas as preparações feitas em casa, né, sendo artesanais, levando esses alimentos de ingredientes, são os ideais, né? Para a gente se afastar do que está em pacote. E aí um bolo feito em casa, um sanduíche feito em casa. O ideal é que se consuma um pão francês integral, por exemplo, que é um pão que não vai levar tantos aditivos, né? Como se fosse um pão... Porque a gente tinha a lógica antes de recomendar até o pão de forma integral. Só que o pão de forma integral também é daquela lista que a gente, quando vai olhar o rótulo, não consegue identificar os ingredientes. A não ser que seja um mais artesanal, né, que não é encontrado comumente nos supermercados. Nas compras nos supermercados, né, o ideal é começar pelas gôndolas da periferia, porque naquelas centrais é que tem justamente os ultraprocessados. Olha aí, gente. Olha a dica. Mas preparações feitas em casa, né, tem a possibilidade de uma aveioca de banana,
né? Aveioca. Você quebra um ovo, 2 colheres de sopa de aveia e coloca uma banana amassada. Isso vira uma panqueca com mais fibras, né? Jesus, eu gostei disso, você vai ter que ensinar. E a gente vai botar a receita nas postagens. Gostei disso. É possível, posso complementar depois com receitas que sejam anexadas no Facebook. Adorei. E olha, para você que está assistindo o Hashtag Educa, sempre lembrando que passeou, entrou em contato com a natureza, foi à praia, por favor, leve o seu saquinho de lixo, recolha o seu lixo, não deixe a sujeira na praia e nem nas matas. Muito obrigada, Hugo. O programa já está chegando ao final. Muito obrigada, Hugo. Obrigada, João, pela sua participação também. E olha só, vamos cobrar do Hugo as receitinhas ali nas postagens do hashtag, viu? Obrigada mesmo. E você que acompanhou a gente já sabe, tem mais conteúdo na nossa página no Facebook da Multirio e no site da Multirio. Confere lá. Até o próximo programa. Tchau.